Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo o livro de Obadias. Obadias contém só um capítulo e na nova versão Almeida atualizada diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a notícia vinda do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levaria só o que lhes bastasse. Se você, se vocês fossem até os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora de seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa preparam armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Num dia em que estranhos levam os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando os estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não deveria ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não deveria ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não deveria ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não deveria ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça, porque assim como vocês beberam do seu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivesse existido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo e a casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó fará fogo e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os da Cefalá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, não é o santo, Deus poderoso, Deus que governa a história e que Deus que julga o seu povo e os inimigos do seu povo. Vamos orar. Mais uma vez nos achegamos diante de Ti, Senhor, e iniciar um novo dia. E o fazemos com muita alegria no coração e reverência. Estamos diante da Tua palavra, que nos relata o juízo do Senhor contra Edom e contra o monte de Esaú, contra aqueles que se levantaram contra o povo do Senhor.
pessoas que, de uma maneira impura, se levantaram contra o povo do Senhor, contra a obra de Deus. E as pessoas ainda não entendem que quando se levanta contra a sua igreja, contra o seu povo, estão se levantando contra o próprio Deus. E que de maneira alguma eles prevalecerão. Eles podem até ter algumas vitórias por um pequeno período, mas o Senhor se levantará contra eles, como quem vinga o seu povo, como quem exerce juízo e justiça. Muito obrigado, Senhor, porque em todo o tempo o Senhor tem preservado o seu povo. O Senhor tem sustentado o seu povo, o Senhor tem lutado as batalhas do seu povo, tem dado vitória ao seu povo. Permita-nos tão somente, Senhor, ser fiel a Ti, permanecer fiéis em todo o tempo. Que as Tuas boas mãos de poder estejam estendidas sobre cada um de nós, sobre cada um do povo do Senhor, sobre a face da terra. Que o Senhor nos dê vitória no dia de hoje, nos sustente, nos dê vitória contra o pecado, nos dê vitória contra o levante dos inimigos, que possamos vencer para a glória do Teu nome, que no dia de hoje possamos ainda nos aproximar mais e mais do Senhor e tirar um tempo, separar um tempo para buscar o Senhor em oração, em leitura bíblica, em meditação na Tua palavra, que possamos desenvolver práticas devocionais diárias, para assim nos aproximarmos cada vez mais de Ti e que possamos focar naquilo que o Senhor tem nos orientado e nos falado, deixando para o Senhor a vingança. Que o Senhor cuide de cada um de nós e se levante contra os nossos inimigos para a honra, glória e louvor do Teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.